De volta com o programa Vida em Foco nesta tarde aqui pela TV Evangelizar. Depois da gente ter mergulhado um pouco na história da tradição do Pinheiro de Natal, vamos ver se a gente entende um pouco mais sobre o ser humano agora, viu? Área de psicologia, vamos falar sobre este termo que vem do inglês, o ghosting, e que eu vou deixar a nossa especialista explicar exatamente o que significa. Então, estou aqui com a doutora Emanuele Pereira, psicóloga, especialista em perícia psicológica forense. Achei interessante? Isso, boa tarde. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, satisfação estar aqui com você. Eu que agradeço. Explica pra gente o que é o ghosting, né? Como se fala. Sim, ele é derivado desse termo, né, do ghost, do próprio em inglês, que significa fantasma. E com isso o ghosting também até foi incluso no dicionário, já em 2015. Olha. É uma pessoa que ela termina abruptamente um contato, então ela some da vida do outro. Isso pode ser um relacionamento afetivo, conjugal, pode ser amizade. Isso tem alguma característica específica ou não? É simplesmente uma pessoa que se afasta sem maiores explicações? É comum, no caso, ela é mais comum em relacionamentos afetivo-amorosos dessa pessoa. E também até uma socióloga e professora Sherry Turkle, do MIT, que ela comenta de ser um único aspecto mais comum em relações online, né? Que comumente percebemos que essas relações... Geralmente se percebe online. Isso. Tá. Mas pode acontecer de pessoas com contato físico, a pessoa se afastar. Sim. Sem dar uma explicação, é isso? Sim. Até porque, na verdade, hoje as relações elas estão muito mais conectadas, digamos, conectadas virtualmente. Sim. Onde ali o outro, ele simplesmente, abruptamente, para de ter esse contato. E, ao mesmo tempo, também ele te bloqueia ou ele some e anula qualquer tipo de proximidade que você possa ter até ele. E é muito delicado, porque a vítima deste tipo de situação, ela fica bem... Fica abalada, eu imagino, né? Porque exato. Assim, fica sem entender, fica procurando talvez uma resposta. Sim. Procurando se ela fez alguma coisa, imagino. Sim, né? E também pode ocasionar de ter dificuldade dessa pessoa se relacionar futuramente. Até porque ela vai ficar com esse pensamento: o que eu fiz? O que eu causei? Pelo menos, se ela tivesse ocasionado algum tipo de situação e tivesse, né, ali... Tinha uma consequência, uma explicação lógica, mas não é o caso. Em aspas, uma justificativa, né? Poderíamos pensar que, foi por isso. E também, quem geralmente faz, né, a pessoa que faz o ghosting, ela... Ou seja, a pessoa que some, vamos chamar aqui, né? Exato. Ela tem a dificuldade de ter este término. No caso, ela tem dificuldade em falar, em discutir a relação, no conflito. Então, é muito, em aspas, mais fácil ela sair de cena, né, eliminando abruptamente esse contato. E com isso, não tendo ali até para outra pessoa um luto. Né? Exato. Mas existe, assim, uma explicação do porquê a pessoa age assim? Seria algo... Enfim, é algo da personalidade? É uma timidez? É só simplesmente uma dificuldade em dizer não? Ou existe algo mais que seria considerado, de repente, até um transtorno, alguma coisa do tipo ou não? Se percebe interessante porque, assim, a pessoa realmente ela não tem a facilidade em ter essa discussão da relação. Então, até porque hoje em dia a gente percebe isso, né, Carol? É algo novo, então, posso dizer ou não? Não é novo. Tá. Exatamente. Porque, assim, isso também é comum nos relacionamentos, não necessariamente afetivos amorosos, mas até com adolescentes. Eles não terem ali a tolerância, eu acho, né? Até para tolerar a frustração. Então é mais fácil eu simplesmente romper amizades e tal. Isso acontece também. Exato. Tá. E como se trata isso? Se é que existe um tratamento, né? Eu tô dizendo aqui como se fosse algo que precisa ser mudado, né? Com certeza, precisa ser mudado. É importante, né? Sim. Basicamente, não tem como a gente prevenir, porque é o outro que ocasiona, né? Sim. O outro que ocasiona na minha vida, e com isso, não tem como eu... evitar, digamos. Exato. Mas a gente pode construir uma forma mais inteligente de se relacionar.
principalmente também até onde damos um certo espaço para o outro adentrar na nossa vida. E lembrando que essa relação, ela é necessária a percepção da autorresponsabilidade. Então, assim, o 50-50, né? Sim. 50% que eu tenho de responsabilidade e do outro. E o que este outro fizer, necessariamente vai ser e corresponder ao que ele pode naquele momento. Sim. Então, não se colocar numa situação em que o que ocasiona na relação foi você que trouxe, né? Foi você. O outro sumiu e... Não, então... E o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu causei? Então, na verdade, se poderíamos pensar em prevenção, é justamente ter essa percepção da relação numa via de mão dupla. Entendi. Então, digamos, a pessoa que é abandonada, ela pode até se fazer essa pergunta, se tem algo que fez, mas não ficar puxando a responsabilidade que é do outro para ela. Isso seria um ponto. Perfeito. E da parte do outro, de repente, numa conversa como essa que a gente está tendo aqui, ela perceber se faz isso e entender que isso faz mal pro outro, né? Exato. Começa por aí, né? Começa por essa informação, não é? Sim. E assim, se pelo menos ele carregar, em aspas, uma culpa, né? Uma responsabilidade de ter causado mal a alguém, já é algo melhor, né? Porque ali, pelo menos, ele se percebe também como um agente responsável na relação. A dificuldade é que o que é comum também é da gente perceber dessas pessoas simplesmente não se colocarem como responsável na situação, causando assim essa indiferença. E o que também traz nessas situações de que o outro não se vê ali responsável é a diminuição de empatia. Então, pouco envolvimento até. Talvez Exato. por isso entender que acontece mais num relacionamento virtual. Não tem muita empatia ali, não é? Exato. E também a diminuição de sentimentos, né? Porque hoje todo mundo quer em aspas, quer não, né? As pessoas, elas propagam uma falsa relação que, para conhecer o outro, você não precisa se permitir. É aquele, né? É o superficial. Uma coisa então, mais superficial. Exato. Por isso é mais relacionado a um contato virtual. Entendi. Mas me diz uma coisa, esse ghosting, ele é comum hoje em dia ou não? De Sim, acontecer? ele é bem comum. É mesmo? Exato. Inclusive, hoje atendi uma paciente adolescente e ela, de uma forma bem frustrada, mas também que não se viu o que fazer, né? O melhor amigo dela parou de falar com ela, virtualmente a bloqueou de todas as redes sociais. E ela falou, não sei, nós éramos melhores amigos. E, de repente, ele simplesmente sumiu, assim, me bloqueou. E eu falei, como que você se sentiu? Ela falou, é difícil, porque lidar com a rejeição é algo muito complicado. Sim. E geralmente acontece, pelo que eu estou entendendo, com pessoas que, de alguma forma, são próximas. Essa que você trouxe eram melhores amigos. Então, existe, por mais que talvez virtualmente, existe um uma vínculo. relação, um vínculo mais forte, né? Isso, existe um vínculo para realmente ele ter tido um significado desse sentimento de rejeição, um sentimento de medo e também de insegurança, né? E é mais comum em adolescentes ou não? Não, em adolescentes também é comum. Contudo, a gente percebe no mundo relacional. Não tem idade para isso, né? Sim. Depende o quê? Da pessoa ter a maturidade ou não para o relacionamento em si, não é? Sim. A gente entende assim que adolescente ainda tá naquele filtro, né? Do que pode, tá até onde se apaixona e tal. Mas assim, no mundo adulto é muito comum. Até também com as pessoas que se conhecem em aplicativo, né? De rede social e tudo mais. E de repente tá naquele envolvimento, naquela emoção e tudo mais. E de repente a pessoa sumiu. Interessante, hein? Cuidar, né? Temos que cuidar desses vínculos aparentemente verdadeiros e que nem sempre, né? São assim. Exato. Minha querida, te agradeço, viu? Obrigada por trazer esse tema. Primeira vez que a gente fala aqui. Muito obrigada. Satisfação minha, Carol. Obrigada a você.